Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Nós estamos celebrando hoje 1 ano de Ministério Vencer em Cristo e, graças a Deus, eu disse para a igreja que coisas que às vezes, se o Espírito Santo não nos tocar, a gente não se dá conta. Durante uma reunião, se eu não me engano, de quarta-feira, sabe aquelas reuniões poderosas que você não sabe se é a igreja que sobe ou o céu que desce? E buscando, orando, entrou o louvor, e a hora que entrou o louvor, o Espírito Santo tocou no meu coração o seguinte: o Espírito Santo falou para mim: olha para essas pessoas, você vai ver que nenhuma delas regrediu. Não há uma pessoa que embarcou nessa fé conosco no Ministério Vencer em Cristo que se possa dizer que a fé retrocedeu ou que a vida regrediu. Todos tiveram uma vida vitoriosa e todos progrediram em algum aspecto, para a glória de Deus, amém? Daqui a dona Lucimara, alguns já ouviram o testemunho dela, outros não. Mesmo quem já ouviu, eu vou pedir para ela contar a bênção mais recente que ela recebeu, que foi um projeto de emprego, né? Que ela havia feito, que ela havia buscado, e ela recebeu essa bênção. Depois eu vou pedir para ela voltar um pouquinho mais no tempo, para contar alguns detalhes do testemunho dela, que alguns não ouviram e outros pode ser que já nem se lembra mais, certo? Amém? Dona Lucimara, o que aconteceu? Eu vim na igreja e pedi para que Deus abrisse uma porta de serviço para mim num salário melhor. Aí eu vim aqui, pedi para ungir, aí eu entreguei em vários lugares. O último lugar que eu entrei, aí eu deixei o currículo, aí as moças falaram assim: não, vai lá, conversa com a dona. E eu fui, conversei com a dona, ela falou assim: não, você pode começar amanhã mesmo. É um emprego que a senhora havia buscado em oração. Em oração. Pessoal, quem lembra o testemunho dela, do acidente? Faz assim para mim, alguns lembram? Ok. Para quem não lembra, ela sofreu um acidente no ano de 2011. No ano de 2010, foi um acidente muito feio. Ela estava de moto, com o filho na garupa, e um carro, me parece que vazou o pare, foi isso, né? Que vazou o pare. Foi um acidente muito feio, né? A senhora teve, quebrou a perna, foi isso? O fêmur em 3 lugares. Quebrou o fêmur em 3 lugares, e o seu filho? Em 1. Em 1. Seu filho tinha quantos anos? 9. Quanto tempo a senhora ficou internada? Internada eu fiquei 1 mês. 1 mês. Quanto tempo sem andar? 4. A senhora me disse então que depois de 6 meses a senhora voltou para a igreja, foi isso? Foi. E depois de 6 meses que eu... E nessa época, que o médico havia falado? Ele falou que uma perna ficaria maior que a outra e eu teria dificuldade para andar. Quer dizer, pela sentença médica, a senhora ia andar com dificuldade. Isso, porque uma perna ficaria maior que a outra. E o que a senhora fez? A senhora veio para a igreja, pediu oração, fez campanha, porque a senhora não aceitou a palavra do médico. Isso. Eu fiz oração, entrei nas campanhas e hoje eu sou uma pessoa perfeita, ando normalmente bem. Não ficou uma perna maior que a outra? Não ficou sequela nenhuma. A senhora voltou no médico depois? Voltei. Qual foi a reação do médico quando viu a senhora andando perfeitamente? Ele ficou surpreso, porque a última cirurgia que eu fiz para retirar o último pino, depois de 3 dias eu estava andando de bicicleta e ele me viu na rua. Era até para eu encostar. Ele falou assim: eu não vou te encostar, você está andando de bicicleta, você está bem, então você pode trabalhar. Ele ficou surpreso, realmente. Quer dizer, surpreendeu até o médico. Até o médico. Que bênção. E seu filho também, que se acidentou, hoje está bem? Tá, uma criança normal. Se recuperou? Normalmente, graças a Deus.
Que bênção, né, pessoal? Você vê, já pensou? A senhora tem quantos anos? 33. Já pensou? Uma mulher na época devia ter uns 30 anos, né? Uma mulher de 30 anos, jovem, condenada a andar mancando pelo resto da vida com uma perna maior do que a outra, né? E eu me lembro muito bem, como se fosse ontem, quando eu vi a Lucimara chegando na igreja, e ela ainda se recuperando, né, do acidente, mas já estava andando com alguma dificuldade, e ela teve uma época que firmou na igreja, que fez campanha, e de fato a mão de Deus foi poderosa na sua vida, né? Sim, eu queria falar mais uma coisa que eu não tinha falado, que eu ia falar, mas é que assim, eu tive uma separação recente. Meu ex-marido tem 3 casas, mas ele fechou a porta de todas, não deixou entrar em nenhuma. Aí, no Dia das Mães, na hora do último presente, eu falei assim para Deus: o Senhor vai me dar uma casa, eu não vou precisar pagar aluguel, então eu quero uma resposta. O último presente tem que ser meu. E no último presente foi meu. Amém, gente? Ela até se emociona, porque essa é a parte mais forte do testemunho dela. Eu nem ia tocar nesse assunto, mas já que ela tocou, não dá para a gente dar muitos detalhes, mas o milagre, quem conhece a Lucimara sabe que esse último milagre que ela viveu foi um milagre extraordinário. Foi uma libertação de 18 anos, e ela não tinha para onde ir, não é isso? Isso mesmo, eu peguei os móveis, ele tem uma casa, estava fechada há 5 meses, ele foi lá no dia da mudança, colocou o carro na garagem, chamou o chaveiro para trocar todas as fechaduras, não deixou entrar na casa. Eu peguei todos os meus móveis, fui para a casa da minha mãe, ficou lá no templo. E eu cheguei na mãe dele, conversei com ela, ela falou assim, não, e todos assim, sogra, né, sogra tem, né, má fama. Ela falou assim, não, eu tenho uma casa fechada e você pode entrar na casa, é 2 esquinas daqui a casa. Ela falou, você pode morar o tempo que você quiser, e por honra e glória do Senhor, eu tenho onde morar. E Deus me respondeu naquele dia, eu falei, o Senhor vai falar comigo hoje? Pela fé, se eu for, o Senhor vai me dar um lugar para morar, que eu não vou precisar pagar, porque eu tenho 3 filhos, esse presente é meu. E Deus honrou. E honrou de tal maneira que hoje ela mora a 2 quarteirões da igreja. Amém? 2 quarteirões da igreja. Dá para vir a pé, 5 minutos, ela está aqui, né? E até interessante, a senhora pode dizer, Lucimara, diante de todas essas bênçãos, que esse já é o melhor ano da sua vida? Já é o melhor ano, porque eu era assim, muito maltratada, muito humilhada, e eu consegui me livrar disso. E eu não conseguia, eu não tinha coragem, eu não tinha forças, e Deus me deu essa força. Que bênção, amém? Eu sou a Lucimara, eu vim, permaneci e venci. Amém, gente? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Obrigado, viu? Y te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Fabiana, presbítero N, tudo bom? Começar pela dona Fabiana, vamos tentar resumir o máximo possível por causa do horário, mas a senhora vinha buscando de Deus um emprego, e Deus deu para a senhora o emprego que a senhora desejou, que a senhora sonhou, mas isso teve um processo,
que foi baseado também no desafio da cruz. Queria que a senhora explicasse para a igreja. Bom, pastor, o senhor já conhece a gente há muito tempo, né? O senhor sabe que a gente teve várias bênçãos, nossos filhos, tal. Só que era sempre assim. Deus deu nossos filhos abençoados. Só que a gente era banhado de dívida. A gente não conseguia, desde quando nós casou. Vai fazer 10 anos que a gente casou e faz 10 anos que a gente tem dívida. Aí, nunca conseguia pagar. Ia lá, negociava e parava. Negociava, e as dívidas iam aumentando. Aí foi sujando o nome, sujou o dele, sujou o meu. Acumulando juros. Acumulando juros, sujou da minha mãe, sujou todo mundo. Meu Deus do céu, não sobrou ninguém. Aí a gente veio vindo, vai, Deus deu a Ana Beatriz uma benção e um monte de dívida. Aí, tá, vamos parar aí lá no outro lugar. Eu tinha riqueza e tinha dívida. Tinha meus filhos e tinha dívida. E nós não conseguíamos pagar nunca. Teve uma época que a gente achou que a gente estava abençoado. Nossa, a benção foi grande na nossa vida, quando a gente foi embora para o Guarani, tem muita gente que sabe. Só que a gente ficou numa situação que a gente corria da polícia. Vou ser sincero para o senhor, nós corria da polícia porque o carro não tinha documento. Aí, tá, e foi, tá bom. Acabou lá, nós viemos para cá com o senhor. E as dívidas veio junto. Foi quando a Ana Beatriz nasceu, tal, né? Tá, viemos vindo, o Enio sempre... Eu dei uma afastada por causa dela, porque eu não podia vir com ela, né? Às vezes frio, chuva, chora, tal, então o Enio sempre firme. E com a vinda da Ana Beatriz foi uma alegria muito grande, mas o orçamento apertou mais um pouco. Apertou, as dívidas aumentou mais um pouco. Aí, pastor, quando eu saí do meu emprego em Votuporanga, acertaram comigo, tal, mas ficou uma pendênciazinha. Eu falei pro Enio, o Enio falou, Fá, vai atrás de que é seu, né? Vamos. Eu falei, tá, vamos. Aí eu falei pro Enio, amor, tudo que eu queria era que essa causa saísse rapidinho. Aí ele falou pra mim assim, isso aí vai rolar anos e anos e anos e anos. Eu falei, tá bom. Deixa eu consolar o presbítero Enio. Quando Deus falou assim para Abraão, que ia dar um filho para ele aos 100 anos, Abraão riu, sabia? Sara também riu, pensou assim, a uma mulher da minha idade, eu vou ter filhos? Ela riu, e o anjo falou assim, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Falou para Sara, né? Então, se até o pai da fé teve seu momento de desacreditar, quem é que não tem? É ou não é? Porque era uma coisa, dona Fabiana, que parecia muito distante, não é? Muito distante, pai. Porque era uma realidade já, essa dificuldade toda, de 10 anos, não são 10 dias. São de 10 anos. Dia 12 de junho a gente faz 10 anos de casado. E fazia 10 anos que a gente tinha dívida. E eu dei entrada na causa na justiça em setembro, né? Em setembro. Falei, vamos mandar lá, vamos ver o que vai virar. Tá, foi marcada para o dia 8 de maio. Aí eu arrumei um emprego, o senhor sabe, eu contei. Aí o dia na véspera da causa, ele ligou para o advogado falou, foi cancelado. Eu falei, nossa, cancelado, amor? Ele falou, foi. Por que dia? Pro dia 22 de maio, já era feriado, eu não tinha que faltar do serviço, né? 22 de maio, aniversário de Fernandópolis, e a causa era em Votuporanga. Aí, como a gente estava assim, numa dificuldadezinha, né? Vamos falar a verdade, nosso carro estava sem documento de novo. Aí eu falei pro Enio, você tem que arrumar um carro pra gente ir. Aí ele falou, não, a Ellen vai emprestar, beleza, tal, nós vamos cuidar da Ellen. 2 dias antes, a minha cunhada bateu o carro. Aí não tinha carro para nós ir de novo. Aí eu torci o joelho. Aí foi assim, 15 dias antes da causa, o senhor sabe, foi uma avalanche de doença na minha casa. A minha mãe travou da coluna, eu travei da coluna, torci o joelho, o Enio com dor no ciático, o Samuel com infecção de garganta, a Ana Beatriz cheia de alergia, pipocada, tudo. E nós gastando na farmácia, até que eu falei pro Enio, falei, amor, vai lá chamar o pastor para vir fazer uma oração aqui na nossa casa, porque o negócio tá feio. Falei, vai lá, chama. O pastor foi lá em casa, né, tal. Tá. Aí teve a causa, eu e ele combinou, assim, falei, amor, a gente não pode falar, eles vão oferecer 2.000 e nós pegar. Falei, não, vamos fazer um trato.
por menos de X, nós não vamos aceitar. Ele falou, vamos. Eu falei, vai enrolar mesmo? Então já que enrole. Foi o seguinte, até eu falei, Fabiana, nada mais você vai receber daquilo que é o seu direito. Não vamos extrapolar, porque aí já não vai entrar na justiça de Deus. Se Deus é justo, a gente também estaria sendo injusto com a empresa onde ela trabalhava. Então, estipulamos até um valor, Fabiana, nos meus cálculos vai dar X valor. Esse X valor é o que a gente precisa. O valor que seria justo. O valor que seria justo, o direito dela e justo também com a empresa. Foi certinho o valor que a gente determinou. Certo. E seria o valor que a gente teria para acertar a nossa vida, assim, para limpar o nome dele, limpar o meu. Aí chegou lá, ele conversou com o advogado, tal, o advogado veio e me explicou, você tem que falar isso, 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 eu tinha levado testemunha, vocês falam isso, tal, tal. Aí chegou na hora, o advogado me chamou, Fabiana, vem cá. A empresa está oferecendo X, que a gente tinha combinado, para você pegar e a gente morrer o assunto aqui. Falei, amor, e aí? Ele falou, vamos pegar, era o que a gente oferecia. Aí o advogado falou assim, a minha parte, vê de ser aquele tanto, vai ser esse tanto, menos da metade do que ele tinha combinado com a gente. Ele falou, é só isso, aí você vai ficar com um X na mão. Falei, nossa, não acredito. Falei, para quando, doutor? Vai demorar? Ele falou, não, hoje mesmo você já pode ir lá sacar. Falei, nossa, mas já, doutor? Ele falou, já, você pode ir lá sacar. Já está lá se você aceitar, né, a gente vai assinar e você já pode dar entrada e já pode ir lá, já vai estar na tua conta. Eu falei, tem certeza? Eu não acredito. Agora é rio de alegria, né? Aí eu falei, o senhor tem certeza, doutor? Ele falou, não tem. Você aceita? Eu falei, não, eu aceito, é o justo. Eu nem falei com a mulher lá, nada. Nem precisou testemunho. Não precisou nem de entrar em debate frente ao juiz, nada. Fez a negociação ali, um acordo amigável fora. Aí entrou diante do juiz, já apresentou o combinado e ficou por assim. Que bênção, só para a gente dar uma resumida. Então é uma série de coisas boas que veio acontecendo. Primeiro, o emprego dos seus sonhos, depois o ganho dessa causa, e aí deu para acertar a vida financeira. Deu para acertar, aí ele falou assim, eu vou pagar minhas contas. Ele foi pagar as contas dele sumiu, não tinha que pagar mais. O que aconteceu, presbítero? Os donos de banco vão começar a ficar nervosos com essa história. Então, a gente estava fazendo os cálculos, né? Falando, vamos em tal lugar, negociar aquela situação, chega de acordo, né? Vamos quitar. Aí eu fui atrás de umas dívidas aí, eu cheguei lá, né? Falei, vê aí minha dívida, o valor. A mulher consultou, falou, primeiro vamos atualizar o seu cadastro. Aí atualizou meu cadastro e tal. Falei, e agora, quanto que é? Falei assim, não, o senhor não deve nada. Falei, mas como que eu não devo nada? Consulta aí, né? Tem alguma coisa errada. Ela foi e consultou, não, o senhor não deve nada. Se o senhor quiser, tá liberado. O senhor ficou bravo. Como não devo? Devo sim. Falei, tem alguma coisa errada e não tinha nada. Tinha dívidas que sumiu. Aí o senhor depois acabou concordando. Se eu não devo nada, então tá bom. Não devo nada, então, amém. Alguém pagou, né? Muita gente duvida disso, viu, pessoal? Mas a quantidade de testemunhos assim que nós temos visto nos últimos anos, de uma dívida simplesmente desaparecer, é uma coisa incrível, né? Então, vamos só colocar para eu poder encerrar, até por causa do horário. Deus deu o emprego dos sonhos, que foi aquele testemunho, né? Vocês ouviram, que a dona Fabiana contou anterior. Joguei a pedra e Deus se encarregou da mira. Agora, esse ganho de causa, dívidas sanadas, uma dívida que desapareceu sem explicação, claro, para eles, porque para nós tem uma explicação, é a mão de Deus. E, em resumo, presbítero, sanou dívidas de mais de 10 anos. Sim, dívidas pagas, nome, tudo restaurado, né? E agora temos outros projetos aí. E uma promoção na empresa, que o senhor já foi avisado que vai chegar. Isso, uma promoção vai chegar aí, né? Aumento de salário, e estamos na guarda agora. Que bênção, amém, gente? Quantas bênçãos, não é? Quantas bênçãos para quem doa a vida para a obra de Deus, como o presbítero Enio. Amém? Pois não. Quero tomar a liberdade de falar uma coisa.
Quando o senhor mudou de igreja, quando o senhor abriu... Fica à vontade, pode falar sem esquentar a cabeça. Quando o senhor abriu o ministério, foi quando a Ana Beatriz nasceu, e eu estava com o meu emocional muito abalado. O senhor sabe disso, mas eu estava assim, sabe? Eu estava desanimada, eu estava muito abalada. Aí o senhor abriu a igreja e tal. Um dia eu cheguei nele e falei para ele assim, falei, amor, eu não quero mais ir na igreja. Aí ele falou, por quê? Eu falei, eu não quero ir na igreja porque eu quero ir numa igreja grande, eu não quero ir numa igreja pequenininha. Olha só o pensamento. Falei, eu não tenho lá, eu não consigo cuidar da Ana Beatriz porque a igreja não é grande, aí ela atrapalha o culto, tal. Aí eu falei para ele assim, diante de todo mundo que ele sabe que isso é verdade. Eu falei, amor, será que isso não vai assim acabar de repente? Falei, o pastor saiu de lá, eu não sei. Eu pensei, vocês sabem o pensamento que eu pensei, né? Quando a gente pensa de uma igreja. Pensou que a qualquer momento a igreja ia fechar, alguma coisa assim? Isso, eu pensei que a qualquer momento o senhor ia ver que não ia dar certo, ia embora e ia deixar a gente. Falei, amor, já vamos para outra igreja. Falei, vamos para outra igreja. Falei, amor, nós está tudo cheio de dívida, tudo enrolado. Falei, vamos tentar em outro lugar, né? Nós nunca deu conta. Falei, nós vivemos pedindo as coisas para os outros. Falei, você é presbítero, mas a vergonha da gente, assim, você é presbítero, mas e aquele negócio, assim, de ser abençoado, igual a dona Eva falou, a gente tem um orgulho, né? A gente quer ter alguma coisinha. Falei, isso aí. Falei, daqui uns dias, a hora que chegar lá, o pastor tá com a igreja fechada e foi embora e nós ficamos aqui. Aí, até mesmo, vou ser verdade, fui até visitar uma outra igreja. Aí... E ele não, ele falou, vou conversar com o pastor, tá? Ele veio e conversou com o senhor. Aí ele chegou e falou assim para mim, eu abri eu fiz um desafio, lancei um desafio. Isso foi antes do desafio da cruz, acho que foi em março, mais ou menos, que ele conversou com o senhor. Aí ele disse assim, ele falou, se dentro de 6 meses nós no ministério Vencer em Cristo, a gente não prosperar, eu vou largar o uniforme e nós vamos para outra igreja. Falei, tá bom, então eu vou dar esse prazo. Ele falou, então você dá esse prazo para a gente prosperar, porque senão eu vou sair, nós vamos para outra igreja, nós vamos lá pagar não sei o que, e lá nós vai ser abençoado. Foi um desafio do tipo, se Deus está nesse ministério, eu vou dar 6 meses para ele virar minha sorte. Se Deus é Deus, ele vai mudar a nossa vida dentro de 6 meses no ministério Vencer em Cristo. E foi isso que aconteceu. Aí, ele lançou esse desafio, dentro de 3 meses Deus mudou a nossa vida. Eu fico até emocionada, eu queria até pedir desculpa para o senhor, perdão para o senhor, para a pastora, porque eu duvidei muito que as portas da igreja iam ficar abertas. Eu quis ir embora. Eu pensei errado no senhor, pensei errado na pastora. Eu achava que eu chegava aqui e a pastora não me dava atenção. Eu achava que o senhor não me dava atenção. E eu queria ir embora. E eu duvidei. Então, eu peço perdão para o senhor. Eu peço perdão para a pastora Angélica. Perdão para o pastor Tiago, para a pastora Juliana, em duvidar de vocês, porque Deus mudou a nossa vida de uma certa maneira, pastor, porque fazia mais de 3 meses, desde o final do ano, nós não saíamos de dentro de Fernandópolis, porque nosso carro não tinha documento. Nós tínhamos dívidas, porque aquilo me matava, as dívidas, eu não conseguia dormir, porque as dívidas, aquilo vinha, um batia na porta, e toda vez a gente pedia ajuda para um amigo, para um parente, a gente pedia ajuda para uma amiga nossa, que sempre ajudou a gente, faz muito tempo que ela ajuda a gente. Vivia de favores, a gente ia atrás e pedia para o meu sogro, mas você me ajuda nisso, você compra isso para mim, nossos filhos precisando de roupa, E ele lançou esse desafio, e eu duvidei, mas dei o prazo para ele. Falei, eu vou te dar um prazo de 6 meses. Ele falou, não, tudo bem, 6 meses, se Deus não mudar a nossa vida, dentro do ministério Vencer em Cristo, nós vamos embora de lá. Eu vou entregar o uniforme e nós vamos para outra igreja. Nós vamos, o senhor sabe as igrejas, vamos lá pagar lá, tanto lá, comprar água, comprar um envelope, que Deus vai abençoar nós.
E Deus mudou, pastor, Deus mudou. Então hoje eu estou aqui para pedir perdão para o senhor, para pedir perdão para a pastora, dos momentos que eu duvidei de vocês. O voto era 6 meses, tudo mudou em 3. 3 meses, porque esse voto ele fez em março. Não? Imagino que não vai acontecer nos próximos 3 meses, então. Vai ser uma benção. E eu tô assim, eu tô igual o seu Benedito, né? Quando o senhor estiver aqui, nós vamos estar juntos. Meu marido também vai estar aí. E as bênçãos estão para vir mais ainda. Que bênção, amém? Dobra os joelhos aqui, presbítero. Dona Fabiana também. Pastor Tiago, por gentileza, acompanhe aqui. Unge eles para mim, por favor. Oh meu Deus, meu Pai, eu abençoo agora a vida deste casal. Dona Fabiana, meu Pai, que haja toda sorte de bênção sobre a vida dela agora. Meu Deus, essa mulher há de glorificar o Teu nome de todas as maneiras com a vida dela. Eu determino toda sorte de bênção sobre a vida da Dona Fabiana agora, em nome do Senhor Jesus. Eu te apresento, meu Deus, a vida do presbítero Enio. Eu te consagro agora com a unção do pastorado, em o nome de Jesus Cristo. De presbítero a pastor, seja consagrado em nome de Jesus Cristo, com autoridade pastoral, para pregar o evangelho, para abrir portas das cadeias aos presos. Em nome de Jesus Cristo, eu determino essa bênção, que através do ministério, deste ministério pastoral, que almas sejam salvas, que o presbítero Enio, agora pastor Enio, possa resgatar almas do inferno, das garras do diabo. Em nome de Jesus Cristo, eu determino esse ministério próspero, frutífero, abençoado. Receba agora a unção do pastorado, com autoridade para pregar o evangelho e abrir portas das cadeias. Que receba agora o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, para abençoar outras vidas. Coloca a mão aqui, pastor Tiago, em cima da minha. Nós abençoamos em conjunto agora, eu e o pastor Tiago, e determinamos a unção do pastorado sobre a vida desse homem de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, gente? Porque esse homem aqui, ele preenche todos os quesitos que um pastor precisa ter. Ele é um homem honesto, um pai de família, cumpridor dos seus deveres com filhos, com esposa. Se tem alguém que honra a família, esse alguém é o presbítero Enio. Então, depois todos cumprimentem ele. Pastor Enio agora. Pastor, Deus abençoe, em nome de Jesus. Parabéns, Dona Fabiana, em nome de Jesus. E eu determino a partir de agora a unção do pastorado e a unção de ajudadora para Dona Fabiana, porque a Bíblia diz que a mulher, Deus criou a mulher para ser ajudadora. E eu tenho certeza que o inferno já está com medo da gente. O inferno já está com medo, porque nós vamos fazer um regaço. É ou não é? Amém, gente? Nós vamos arrancar almas das garras do diabo, em nome de Jesus. Amém? Vamos arrebentar em nome de Jesus. Pastor Tiago, vamos arrebentar em nome de Jesus. Amém, pessoal. Y te doy gracias,
Gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Dona Leonice, o que aconteceu? Então, eu trabalhava 3 anos, né, à noite. Aí eu estava sempre nas campanhas pedindo para Deus me preparar um trabalho durante o dia, né? Eu estava cansada de trabalhar à noite. Eu saía meia-noite, 00h20 do serviço, aí Deus me abriu uma porta. Eu estou trabalhando durante o dia, 3 vezes na semana, o mesmo salário que eu trabalhava 6 vezes na semana, hoje eu estou trabalhando 3 vezes na semana e ganhando o mesmo salário. Que bênção! É o emprego que a senhora pediu a Deus? O emprego que eu pedi para Deus, graças a Deus. A senhora participou de reuniões, fez campanha? Participei, fiz campanha, eu orava, ajoelhava, falava, Senhor, eu não aceito mais trabalhar à noite. Estava meu marido, sabe, já não queria mais que eu trabalhava, eu precisava trabalhar, mas ele já estava com briga em casa, que eu não queria mais que eu trabalhasse à noite. Aí Deus me abriu essa porta, com a graça de Deus. Eu fui no médico, eu estava com esporão no pé, né, e ela me dava remédio, eu tomava remédio e nada de passar. Aí eu voltei no médico, ela falou assim, você vai ter que fazer uma raspagem nesse, que é um ossinho, né? Aí eu pedi, eu falei assim, não vou. Comecei a orar, pedir a Deus, a dor sumiu. Aí voltei na médica, ela falou assim, e aí? Eu falei, não, doutora, Deus me curou, eu não tenho mais nada. Não tem mais nada? Aqui, doutora. Que bênção! Tá, né, o laudo do médico, ó, esporão na margem, né, superior, no calcanhar. Quer dizer então que Jesus cura esporão? Curou esporão. Que bênção! A médica falou assim, você não quer uma outra receita? Eu falei, não, tô curada. Ela falou assim, é verdade, você tá curada. Que bênção! Amém, gente? Tá feliz? Feliz, graças a Deus. Também tenho da minha filha, sabe? Ela terminou a faculdade esse final de ano, ela falou assim, eu sou uma pessoa formada e desempregada. Ela fez estágio no banco 2 anos, né? Ela falou assim, agora o meu contrato no banco termina, estou formada e na minha área vai ser difícil, né, colocar, porque é difícil às vezes você sair, terminar uma faculdade e já entrar naquela área trabalhar, né? Aí ela terminou o contrato dela no banco, eu orando na campanha, pedindo a Deus, trazendo para o Senhor orar o impresso, né, que é nos pedidos, eu orando para o Senhor, minha filha não vai ficar desempregada, o Senhor vai abrir uma porta para minha filha. E assim, ela terminou o contrato no banco em janeiro, quando foi, ela saiu na sexta-feira, ela tinha 1 mês para ela ficar de férias para fazer o acerto do banco. Quando ela saiu na sexta-feira, na segunda-feira ela estava empregada. E nem pegou as férias, ela nem precisou das férias do banco, ela já porque tinha terminado o contrato, era as férias, o acerto, né? E ela, depois ela falou, mãe, vou ficar desempregada. Não ficou. Ela saiu na segunda, na sexta ela estava trabalhando. São projetos que a senhora já vinha colocando em oração. Colocando em oração, pedindo para Deus, Senhor, eu não aceito minha filha ficar desempregada. E ela, com 4 meses trabalhando na área dela, ela foi nomeada gerente da loja. Gerente? Gerente da loja. Então a bênção foi numa proporção bem maior. Muito grande. Eu falei, Senhor, eu nem esperava isso. O Senhor abriu uma porta tão grande para ela que, olha, foi a mão de Deus mesmo. A mão de Deus na vida dela. Que bênção. Muito feliz. E ela também, pastor, tem mais um. Eu orava em sentido assim, que a minha filha tinha um coração muito endurecido, mesmo que ela não venha nessa igreja, ela vai numa outra igreja. Mas ela era assim, era muito difícil de perdoar. Ela falava assim, mãe, qualquer pessoa magoava, ela falava, não consigo perdoar, meu coração não consegue. Eu orando para o Senhor, vim na campanha, pedia para o Senhor, Senhor, eu não aceito o coração endurecido da minha filha. O Senhor vai trabalhar no coração dela. O Senhor vai pôr um coração humilde, ela vai ter que perdoar. O Senhor vai trabalhar na vida da minha filha. Aí, de repente, nessa última campanha, coloquei, o Senhor ungiu, e eu orando, pedindo para o Senhor. Aí, de repente, falou, mãe, eu vou pedir perdão para todas as pessoas que eu magoei, vou pedir para um. E ela foi, pessoa por pessoas, pediu perdão. Esse, para mim, é o maior de todos os testemunhos, não é? Que é um milagre que Deus faz dentro do coração da pessoa. Trabalhou no coração dela uma coisa que ela não perdoava. Hoje ela foi pessoa por pessoa que ela falou, eu te magoei, você me perdoa. Pediu perdão. Ninguém toma uma decisão como essa se não for pelo Espírito Santo, não é? Não toma. Aquilo foi, para mim, foi a maior de todas as bênçãos que eu recebi. Foi a minha filha liberar o perdão. Graças a Deus. Amém, gente? Algo mais? Está feliz, abençoado? Amém, abençoado. Se diz só tudo isso. Porque mais uma, então já é uma avalanche de testemunhos.
Também. Eu tenho uma cunhada, né, que ela era espírita, e nós não suportava ficar perto dela, porque ela só falava em espiritismo, e nós pregava para ela, ela não ouvia a gente, e a casa do meu irmão era uma perturbação, sabe, porque ela vinha do centro espírita e perturbava a família inteira, e ela chegava na minha família, trazia aquela água lá do centro espírita, queria que meu pai e minha mãe bebessem aquela água, nós não falávamos para eles não beber aquela água, e sabe, era uma perturbação. Aí nós orando, tudo, de repente aconteceu uma bagunça na casa, um transtorno com os filhos dela, e ela ficou tão desesperada que nós falávamos, só tem que buscar Deus, é só Deus que vai mudar essa situação. E ela foi, começou a buscar Deus. De uma hora para outra ela falou, estou indo numa igreja evangélica. Hoje ela se converteu, é uma pessoa transformada. Graças a Deus. Graças a Deus. E quando uma pessoa, você vai falar de Jesus para ela, ela aparentemente pode não querer ouvir, mas a palavra de Deus nunca volta vazia. Mesmo que as pessoas não queiram ouvir, pregue, porque vai ficar uma semente no coração que a qualquer momento vai germinar. Verdade, às vezes nós pregava para ela, sabe, discutia, falava que não aceitava, sabe, acreditava em reencarnação, e nós falava, mas na hora daquela situação que ela não viu outra porta aberta, ela viu uma porta de uma igreja aberta e ela foi, e ali ela está. E buscando a casa dela hoje é outra, sabe, é uma paz. Graças a Deus. Então hoje está abençoado. Abençoado. Eu sou a Leonice, vim e permaneci. Amém, gente? Pode aplaudir o Senhor Jesus, bem forte. Y te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Seu Celaci, o senhor me falou que o senhor teve uma resposta, uma causa na justiça já de algum tempo. Tive duas empresas, né? A terceira empresa e a última, que são 5 empresas. Eu trabalhei que eu não recebi meu direito, aí eu recebi de 2. De 2? A terceira e a última. E era uma causa de quantos anos? Ô pastor, faz muito tempo. A última aí, ó, desde 2011. A outra é bem mais assim, uns 5 anos ou mais. E foi uma coisa que o senhor colocou em oração? Eu coloquei propósito em oração, né, que o senhor estava falando na pregação, e eu tirei xerox dos documentos, tudo coloquei na arca ali, tudo. Ah, o senhor colocou na arca? Eu coloquei, a última campanha que teve, eu coloquei na arca. Que bênção, quer ver, pessoal? Nós não vamos dar muitos detalhes por causa do tempo, mas ele me contando os detalhes dessa causa, a gente vê que foi mesmo a mão de Deus, que foi mesmo um resultado da fé. Até ele me falou que ele ficou surpreso, inclusive, com o valor, né? Que era um valor X, aí foi aumentado para um valor bem a mais. Chegou a quase dobrar? Dobrou. Dobrou o valor. Eu vim, permaneci e venci. Amém, gente? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Y te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Bom, a dona Alice, ela tem uma bênção para contar. Alguns ouviram o testemunho dela, que foi na Semana do Livramento. Eu vou pedir para a senhora contar aquele drama que a senhora viveu com a família e que veio uma resposta na Semana do Livramento. Então, foi nessa semana, era uma causa na justiça do meu genro, e ele estava fugido, ele não podia vir em casa. E ele ficou 2 meses desse jeito, não podia vir, e eles estavam atrás dele. Aí eu entrei naquela campanha, né? Foi a campanha, né? do livramento, e eu orava perto da meia-noite, aquela oração de Paulo e Silas. Pastor, faz essa oração. Vocês lembram dessa oração, pessoal? Desculpa cortar a senhora, dona Alice, mas vocês lembram dessa oração? A oração da meia-noite, o problema que ela tinha é que o genro dela havia recebido voz de prisão.
por uma coisa antiga, um processo que já estava arquivado há 10 anos, de repente ressurgiu e ele recebeu voz de prisão. E ele, como é pai de família, é trabalhador, ele passou algum tempo em dificuldade, foi 2 meses basicamente escondido, e nesse período ela estava orando, só que 2 meses não teve resposta. Então nós entramos na semana do livramento com aquela oração de Paulo e Silas perto da meia-noite, e a promessa era que, a exemplo de Paulo e Silas, Deus ia abrir as portas da prisão. Aí eu, todo dia, perto da meia-noite, eu fazia essa oração. Aí de lá ele ligou para mim, ele falou assim: olha, dona Alice, as orações que a senhora está fazendo aí, porque eu não tenho nem força para orar. Mas ele continuou trabalhando lá onde que ele estava. E ela, minha filha, não tinha força nem para orar, ela só chorava, porque ela tinha medo, né, que ele fosse preso. E aí eu fazendo essa oração, eu já estava assim, que eu nem... Eu orava e desesperada, com medo, né, que eles fossem prender ele lá. Eu estava com a menina também em casa, não podia sair. Inclusive eles vieram até em casa atrás dele, 2 ou 3 vezes eles veio lá em casa. Aí quando foi um dia, ele ligou de lá: olha, dona Alice, eu recebi uma graça através das orações da senhora. Eu estou livre, foi provado que eu não devo nada para a justiça. E ele veio embora. E eu vim aqui e dei o testemunho, inclusive com ele e ela, né? Ele falou, foi um livramento mesmo que eu tive. Até ele reconheceu que foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus, foi sim. Muito bem. Tem algo mais? Não, eu tenho assim, que eu tinha uns... aquela fibromialgia que eles falam, né? E osteoporose. E eu não tenho mais isso, não. Eu fiz os exames, tudo, não tenho. O médico falou que eu não ia nem andar, que era no fêmur. E eu, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não tenho mais isso. Tenho vizinha que crama, que tem isso, que dói muito, né? É uma dor insuportável. Peraí, a senhora foi curada de fibromialgia? Não tenho isso, eu já falei para o pastor um dia. Mas fibromialgia, que eu saiba, não tem cura. Como é que a senhora foi curada? Não tenho mais. Eu não tenho. Não, mas não tem como, não tem cura. Mas doía demais, mas Deus me curou. Não tem cura para os médicos, mas para Deus? Tem. Ele é o Deus do impossível. Prova que eu não tenho mais isso. Fibromialgia e? Osteoporose. Osteoporose. O que o médico falou que ia acontecer? Ele falou assim que eu evitasse de andar assim, de correr, de fazer serviço assim, esforçado, né? Que era perigoso quebrar os ossos, né? E eu não andar, ficar até numa cadeira de roda. Mas a senhora voltou a fazer os exames? Voltei, eu não tenho mais. Eu voltei, está com 2 meses agora atrás. Eu sou a dona Alice, eu vim, permaneci e venci. Amém, gente? Obrigado, dona Alice, Deus abençoe. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Y te doy gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Bom, a Jéssica, eu vou pedir para ela contar um testemunho, uma gravidez de risco que ela teve, que hoje o filho dela já tem 4, 5 anos, né? 4 anos. Nessa época que ela chegou na igreja, ela estava com essa gravidez, uma gravidez de risco. O que o médico havia falado? Que era impossível eu ter o meu filho, que se ele nascesse eu morreria, ou que se eu vivesse ele morreria, ou morreria os dois. O médico chegou a sugerir então que se optasse pela sua vida ou pela vida da criança? Sim, e que no caso eu procurasse um advogado para a justiça me conceder um aborto, porque eu corria risco de vida, e que fosse tirado para que eu pudesse sobreviver, que no caso a lei da medicina salva a vida da mãe, porque a mãe pode ter outros filhos. Chegou nesse ponto dele sugerir então um possível aborto? Sim. Você entrou em desespero? Eu entrei em depressão. Depressão profunda. E posso segurar, pastor? Fico mais à vontade. Primeiramente, bom dia, igreja. Não ouvi nada.
Bom dia bem forte, porque hoje é um dia de comemoração. Bom dia, igreja. Amém. Eu prometo ser breve, tá, pastor? Eu, com 17 anos de idade, me afastei da igreja. Eu nasci na igreja. Me batizei aos 12 anos e sempre trabalhei no evangelho. Aos 17 anos, eu fui conhecer o mundo. Nessa época, Deus me repreendeu. E eu entrei em depressão. Então, eu tenho um problema cardíaco congênito, que para quem não sabe é hereditário, pelo qual meu pai tem, o meu avô paterno tinha e faleceu. E no meu problema cardíaco, os médicos já diziam: filha, não engravide porque você não vai sobreviver. E aos 17 anos, eu longe de Deus, revoltada, o que eu fiz? Eu engravidei. No dia que eu descobri minha gravidez, eu perdi o chão. No dia seguinte, fiz a primeira ultrassom. No dia da minha ultrassom, o médico, olhando o bebê, o feto ali na minha barriga, ele tinha essa expressão assim, ó. Que eu podia esperar a partir disso, né? Seguindo com o meu pré-natal, que foi para Rio Preto, eu passei 9 meses indo para Rio Preto toda semana. Os médicos diziam: você não vai aguentar, você não vai suportar. Você precisa fazer uma cirurgia do coração, teu coração não vai suportar, você não vai ter esse filho, você pode morrer, você vai morrer com esse filho, enfim. Eu ouvi várias palavras de negatividade, inclusive algumas pessoas conhecidas vieram me oferecer produtos para aborto, para mim tentar tirar meu filho, e eu entrei numa depressão profunda. Sinceramente, irmãos, dá vergonha de falar, mas eu passava dias sem tomar banho. Eu nem levantava da cama. Se minha mãe não levasse comida para mim na cama, eu não comia. Eu queria a morte, porque eu sabia que eu já ia morrer. Então, de tanto ela se esforçar e me pedir, eu fui. Comecei a campanha. Uma gravidez já no final, até então 7 meses, onde eles diziam que eu não ia chegar, eu já tinha chegado, e segui em frente. Foi uma luta muito grande, eu morava muito longe da igreja. Algumas vezes ia de mototáxi, algumas vezes o tio Lúcio me levava de mobilete, eu quase caía com aquela barrigona, algumas vezes de carona, algumas vezes a pé. Um detalhe, hoje Deus deu uma moto para ele, tá, pessoal? Verdade. E às vezes eu ia a pé, irmãos, eu parava de esquina a esquina para segurar minha barriga de dor, mas eu permanecia. Ali Deus foi trabalhando no meu coração, Deus foi permanecendo na minha vida, a minha fé foi crescendo, eu fui lutando e chegou um ponto que eu falei: chega, não quero depressão, não quero morte, não quero perder meu filho. Essa criança que já está no meu ventre eu amo e eu quero ter. Pelo qual um dia um pastor havia profetizado que Deus me daria um anjo Miguel. E eu xinguei tudo o pastor. E hoje eu me arrependo por isso, porque depois ele olhou para mim, riu e falou assim: eu não disse que Deus te daria o anjo Miguel? Está aí a criança, o Miguel, que eu te falei que Deus te daria. E eu sofri muito, mas eu fui firme nessa campanha. Cheguei aos 9 meses e um dia, meu filho nasceu e os médicos diziam: o seu problema é congênito, o seu filho vai nascer com o mesmo problema que você. Para a honra e glória do Senhor, o Miguel nasceu perfeito, nasceu com muita saúde, primeiro bebê até alta, eu sobrevivi, tive alta dos cardiologistas, o cardiologista me disse assim: cirurgia? Pra quê? Teu coração tá ótimo. Um certo dia, numa consulta, um médico que já havia me dito que eu poderia morrer, e eu surtava várias vezes depois das consultas porque eu ficava apavorada. O médico me disse assim: olha, Jéssica, pode acontecer isso, mas eu não sei porquê, eu tenho que te falar uma coisa. Eu acho que se essa criança está na sua barriga, deve ter um motivo. Sem entendimento algum, olha o que ele me disse: eu acho que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. O médico nem sabia que ele estava me passando uma palavra de Deus. Eu segui firme, contei com o apoio do meu pastor, da minha pastora, com muita oração, através da fé da minha tia, de toda a minha família. Meu filho nasceu ótimo, forte, sem nenhum problema. Eu hoje não tenho problema cardíaco, eu posso dizer que está aqui. Os 2 sopro, mas ele não me incomoda mais. Eu venci em nome do Senhor Jesus.
E aos 4 anos de idade do meu filho, eu fiz um culto na minha casa. Eu falei, não vou fazer festa de aniversário, porque todo mundo comemora, come, sai falando mal, às vezes, do bolo, da casa, não sei o quê. E não é isso que eu queria. Eu tive uma ideia, convidei algumas pessoas e disse assim, vou fazer um culto na minha casa para agradecer a Deus os 4 anos de vida do meu filho. Convidei alguns familiares, algumas pessoas do serviço, alguns vizinhos. Mas, para minha surpresa, eu não imaginava que seria tantas pessoas. Foram mais de 50, todos na minha garagem. Fizemos um culto, agradecemos a Deus a vida do Miguel. Aquele dia, enfim, eu cumpri o que eu havia prometido a Deus, que era dar o meu testemunho. E naquele dia, pessoas católicas, espíritas, evangélicos, muitos me procuraram para saber onde é a minha igreja. Alguns até vieram, né, pastor? Ouvi alguns parentes meus. Enfim, eu teria milhões de testemunhos para dar. Já há 5 anos que eu estou com o pastor, com a pastora no ministério, 1 ano aqui. Tenho muitas vitórias, tenho muitas conquistas, mas eu preciso ser breve, tem muitos outros. Quando eu tiver mais oportunidade, eu tenho muito mais para passar para vocês. Muito bem, traz o Miguelzinho aqui para o pessoal ver essa bonita, ó. Um dia, preste atenção nisso, ó. Um dia, o médico falou assim, a decisão mais difícil talvez por uma mãe, optar pela própria vida ou pela vida da criança. Talvez se ela tivesse muito dinheiro, de repente nem todo o dinheiro do mundo poderia salvar a vida dessa criança no ventre dela. E hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus, está aqui essa criança abençoada, e nós temos mais aqui glorificar o nome de Jesus. Amém, gente? Eu sou a Jéssica, eu vim, permaneci e venci. Y te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Grande Lúcio, passou lá em casa ontem, feliz da vida. Pastor, recebi uma bênção, né? Falou com a pastora, ele estava vibrando com a bênção que Deus deu para ele. O que aconteceu, Lúcio? Como o senhor mesmo já sabe, esses dias estava parado, sem trabalhar, sem coisa nada, e já era para me estar trabalhando há mais de 1 mês nessa firma. E só sexta-feira ligaram para mim e eu fui lá, tudo. Cheguei lá, o rapaz pegou e falou para mim, você já está registrado desde o dia 28 desse mês agora. Aí fui ontem, trabalhei até as 4 horas da tarde, normal. Aí quando eu cheguei lá no escritório, ele pegou e perguntou para mim, e como é que foi? Você gostou do trabalho? E eu falei, ó, para mim esse trabalho caiu do céu. Uma grande porta que Deus abriu na minha vida. Era uma coisa que o senhor já vinha colocando em oração? Já, desde a campanha da 7 sexta-feira. Desafio da cruz. E graças a Deus essa grande porta foi aberta na minha vida. Hoje está feliz e abençoado, Lúcio? Graças a Deus, estou pulando de felicidade, pastor. Que bênção, amém? A gente como pastor gosta muito de ouvir isso. Estou pulando de felicidade. Amém? Muito contente? Muito, muito mesmo. Porque essa firma ela é conveniada da Sabesp. É a primeira vez que eu entro numa firma grande. Porque essa firma é grande, ela não é daqui, é de Bauru. O senhor tem quantos anos, Lúcio? Eu estou com 38 anos. 38 anos, o senhor pode dizer que é a melhor empresa que o senhor já entrou? Até agora foi. Eu sou Lúcio, eu vim, permaneci e venci. Y te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Eu tomava um remédio há 10 anos, faixa preta. E eu fui libertada desse remédio. Graças a Deus, hoje eu durmo. Era um remédio muito forte? Faixa preta. A senhora já tinha tentado parar com ele antes? Mas não consegui. Cheguei até a tomar remédio emprestado da vizinha para tomar, porque eu não conseguia dormir sem. E hoje eu consigo dormir, graças a Deus.
Nesses 10 anos, então, a senhora já tinha tentado parar várias vezes? Já tinha tentado, até o médico falava assim, dona Ana, vamos tirar esse remédio, com o tempo, esse remédio vai fazer mal para a senhora. E eu falei assim, mas eu não consigo dormir sem, mas hoje Deus me libertou. Graças a Deus, amém? No período do desafio da cruz, a senhora pediu a ajuda de Deus e tomou essa decisão de parar. Parar, e parei. E hoje eu durmo, não tem mais problema. E, graças a Deus. Está dormindo bem à noite? Graças a Deus. E bom, para quem não lembra, ela tinha um problema na mão, que eu vou pedir para ela contar os detalhes, mas o médico tinha falado que a senhora ia perder o movimento da mão. Não, ia ter que fazer uma cirurgia. Aí eu falei para minha filha, eu não vou fazer essa cirurgia porque eu tenho medo de prejudicar mais. Aí o médico falou, não, dona Ana, 2 médicos aqui de Fernando falou, a senhora vai ter que fazer essa cirurgia, porque senão a senhora vai... É uma doença que ele falou, no nervo dos dedos. Aí eu falei assim, mas doutor, eu não vou fazer essa cirurgia. Aí eu cheguei em casa e falei para minha menina, Deus vai me curar. E Deus me curou, graças a Deus, hoje eu lavo, eu faço todo o meu serviço, não sinto mais. Como que estava a mão da senhora? Estava endurecendo a mão. Estava endurecendo aos poucos, a senhora não conseguia mais fechar? Não conseguia nem abrir nem fechar. A senhora me falou que também não tinha força na mão? Não tinha força. Tudo que eu pegava caía no chão. Porque eu não abria, não conseguia abrir os dedos. Ficava duro. Vai vendo, pessoal. Um culto de sexta-feira, eu fiz uma oração para cura. E quem estava vai lembrar que eu falei assim, procura a dor, procura o problema, procura a doença. Se você não podia agachar, agache. Se você não podia andar, ande. E a senhora nessa hora tentou fechar a mão. Tentei abrir, na hora que o senhor mandou fechar, quem tinha problema, eu fechei e não senti mais dor. Foi curada na hora? Graças a Deus, fui curada na hora. Que bênção, amém? Qual mão que era? A mão esquerda? Então segura aqui, vamos constatar. Vira ela para baixo, vamos ver. Está curada mesmo? Uma Bíblia como essa aqui deve pesar uns 2 quilos. Naquela época não podia pegar, se pegasse caía. Nem o garfo não pegaria. Nem o garfo? Nem o garfo, a minha filha está de testemunha, nem o garfo não pegava. Não fazia nada. A minha mão estava paralisada. A senhora tinha que fazer uma cirurgia, tinha medo de fazer, aí de repente Jesus veio e fez a cirurgia sem corte, sem anestesia, sem nada? Sem nada, só com a força de Deus, graças a Deus, sarei. Que bênção, amém? E aquele pessoal que estava na casa da senhora, o pessoal ficou bem? Ficou bem, graças a Deus. Então, eu estive na casa dela, que ela recebeu alguns parentes de longe, e inclusive uma moça que estava com um problema, dores pelo corpo, já tinha gastado 4 mil. Mais, acho que até mais. Tinha gastado mais de 4 mil com um problema que ela estava, que ela sentia dores pelo corpo, e médico nenhum conseguia resolver o problema dela. E ela foi embora, graças a Deus, foi bem. A gente esteve na casa dela ontem, a pastora fez uma oração por ela, pôs a mão, foi como tirar a dor com a mão. A hora que tirou a mão, não tinha mais nada, né? Foi embora bem, graças a Deus. Foi até no lanche, comeu lanche ontem, foi embora. Falou, tia, eu tô parecendo que eu tô que nem uma pena. Graças a Deus. Já pensou, pessoal? Não tem preço que pague isso, né? Já pensou você gastar 4 mil com problema de saúde, não resolver o problema, do tanto que essa moça vinha sofrendo, pelo que ela contou o drama pra gente, e a hora que a pastora acabou de orar, ela procurou a dor, não tinha mais nada. Aí ela falou assim para a pastora, puxa, que mão forte, né? Mão poderosa, mas essa mão não é minha mão, nem a mão da pastora, são as mãos que foram cravadas aqui, ó, na cruz do Calvário. Eu sou a Ana, eu vi permanecer e te doy gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Eva, eu sei que são muitas bênçãos, mas como o tempo já se foi, vamos tentar resumir. Eu vou pedir para a senhora contar as bênçãos mais recentes. Bom dia, igreja. Quero cumprimentar todos e dizer que é o maior prazer da minha vida ver todos vocês aqui juntos, cultuando Jesus conosco.
E esse pastor, essa pastora, para mim não é um pastor apenas, é uma pessoa que eu amo, que mora no meu coração, porque eles muito me ajudou nas horas difíceis que eu tive na minha vida. Já vim de vários ministérios, mas aqui é que eu quero ficar. E dizer para vocês que a minha vida é um testemunho muito grande, porque eu vivo em Cristo e creio que Ele vive em mim. Quero ser um testemunho vivo de Cristo, não da terra. E sou assim, olha, eu consegui muita coisa dentro desse ano, porque Deus trabalhou muito em minha vida. Falei, Jesus, eu quero uma casa bonita, com aparência, porque às vezes a gente está em Cristo, mas tem um orgulho, né? Que é uma coisa melhor. Cheguei lá, eu não tive jeito, tive que comprar aquela casa. Comprei a casa, falei, essa não é o do meu sonho, de jeito nenhum. Mas nós temos um plano, Jesus tem outro. Aí eu estou nessa casa, logo Deus preparou um lote do lado para mim reciclar, porque eu reciclo. E aí todo mundo falou, não vai dar certo, você não conhece nem o dono do lote, mas o dono da casa falou, pode pôr. E eu fiquei. Aí eu fui orando mais ou menos uns 8 meses. Aí apareceu o dono na minha casa, querendo comprar ferro velho. Aí eu disse assim, uai, mas eu não vendo assim, o que o senhor interessa? Aí ele olhou para mim e falou, você não me conhece? Eu falei, não. Ele falou, sou o Valeri. Eu falei, oh, glória a Deus. Deus respondeu a minha oração. Ele veio de Mato Grosso e falou para mim, tá aí o lote, pode usar quantas vezes você quiser, quer fazer cobertura, faz. Porque esse é um trabalho que ninguém dá valor, mas se pensasse bem, todo mundo tinha que ter um compromisso de consumir com aquilo que gasta, mas o povo não pensa assim. E a minha mulher é bióloga, ela falou que você pode usar. Aí já tinha saído uma causa da justiça de muitos anos, que eu tinha pegado um envelope na igreja e guardei, por volta de 3 anos. Saiu a causa da justiça no valor de 12 mil, e eu tinha falado, Jesus, quando sair essa causa, eu quero dar uma oferta que não vai ser pouca, mas nem muito, mas um tanto bom. Aí eu comprei aquela casa lá, falei, meu Deus, e agora? Estou presa, não gostei da casa. Mas aí eu falei assim, seja feita a vontade do Senhor, porque se a minha não puder ser feita, o Senhor tem plano aqui, porque não é eu que quero. Aí eu estou lá descendo na rua, veio uma alegria no coração e Deus falou comigo, é aqui. Eu falei, amém. Na outra noite, na madrugada, que eu trabalho na madrugada, e Deus fala comigo na madrugada. Ele falou assim, serva minha, você olhou o número da sua casa? Eu falei assim, Jesus, olhei, 33, 42. Eu falei, você não ora Jeremias 33? Eu falei, oro. Onde foi que eu dei resposta para Jó? Não foi no 42? Eu falei, Jesus, foi. E o Gabriel estava comigo. Eu falei, Gabriel, olha, meu filho, Deus falou comigo que essa casa foi Ele que escolheu, não fui eu, não. E aí a minha filha veio do Mato Grosso, que ela quase me matou do coração de ir embora e levar os 2 netos, e voltou comigo. E o marido não vinha, ela chorava, clamava, o marido veio. Ela fez campanha pelo marido, né? Fez campanha pelo marido, e o marido veio, alegre e satisfeito. Hoje construímos uma casa no fundo para os 2, e os filhos morar. Então... Dona Eva, desculpa cortar a senhora por causa do horário, mas olha só, pessoal, para uma mulher que já passou fome, né, Dona Eva? Já, eu comia terra para não morrer de fome. Viveu momentos de comer terra para não morrer de fome. Hoje a senhora mora em casa própria? Moro em casa própria. A minha casa não é uma casa de luxo, mas é uma casa boa. Tem carro? Tem 3 carros. Mora em casa própria, tem 3 carros, olha só. Dei um para o filho e vendi aquela pampa, comprei uma Fiorino, passei outro carro para a filha para ela pagar a casa do Construcard que eu fiz para ela fazer a casa, dei a Palio Candy para a filha e fiquei com a Fiorino. Eu sou a Dona Eva, vim, permaneci e venci. E te doy gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Quem não sabe, acho que todo mundo conhece elas, são mãe e filha, né? E, Dona Ivone, vamos começar assim, ó. A casa da senhora precisava de uma reforma, estava sem reforma há quantos anos? Assim,
fazia uns 4 anos, eu comecei minha casa, mas fazia uns 4 anos que ela estava assim para rebocar. Eu chegava em casa, uma tristeza. E daí, igual o senhor fala assim, aqueles que passam a zombar, que começou uma obra e não conseguiu terminar. Eu falei, aí começou as campanhas. Eu falei, para honra e glória do nosso Senhor Jesus, esse ano eu vou terminar minha casa. 4 anos precisando de uma reforma e não tinha condições. Não tinha. Precisava pintar a casa toda, por dentro e por fora. Rebocar, pastor. Estava sem reboco também? Não sei se o senhor lembra, o senhor foi lá uma vez, não tinha portão, estava sem rebocar, sem pintar. Ela estava uma casa assim. Só ergui e entrei dentro. Mas claro que eu fui lá. Inclusive, a última vez que eu tive lá, eu achei que eu tinha me enganado de endereço. Que a hora que eu cheguei parecia outra casa, né? Então foi uma bênção muito grande que eu recebi de Deus. E a determinação que o senhor ensina, tem que ser determinado. Lançar o propósito, mas a gente tem que ir lá e Deus já deu a bênção. Só que a gente às vezes fica pensando, Deus vai me dar. Ele já deu as bênçãos, a gente que tem que correr e pôr em prática. E nesse ano, a senhora fez toda a reforma? Coloquei o portão, rebocou, foi lá, pintou a minha casa. Então foi uma bênção muito grande e assim, muito rápido. E fora as outras, a restauração, a bênção maior que eu recebi. Já vamos entrar nessa parte, desculpa cortar a senhora. Mas quanto a senhora gastou? A senhora tinha me falado o valor, eu já não lembro. Eu tenho até os papéis lá para somar, não tenho como explicar. Meu salário é um salário mínimo, eu sou faxineira, trabalho numa padaria. E eu fiz as contas assim, por cima, deu mais de 6 mil reais de outubro até o final do ano. Ela fez uma reforma de mais de 6 mil reais, né? Para quem todo mundo conhece a Dona Ivone, sabe que ela trabalha como faxineira, ganha um salário mínimo. E toda vez que ela fala, ela se emociona, porque é quase impossível uma mulher que ganha um salário mínimo ter feito tudo que ela fez. E Deus tem abençoado muito essa mulher, a gente tem presenciado, né, Dona Ivone? Eu falo assim, muitas vezes eu chegar na porta da minha casa, eu parava, eu tô chorando, não é de alegria não, não é de tristeza. De tristeza, de muita alegria, porque eu olho para minha casa e eu olho para o que eu ganho, pelas minhas forças, eu falo, Senhor, Deus, Ele mandou aquela casa pronta ali, porque minha casa é uma casa boa, eu não devo a minha casa, eu não devo material de construção, então eu não tenho assim problemas com dívida. E tudo que eu tenho lá está pago, foi Deus que me deu e está pago. Assim, eu vejo que é por Deus o que eu tenho. Muito bem. E aí a senhora ia dizer que tinha conflitos dentro de casa, as 2 filhas. Então, as minhas filhas também. A bênção maior que eu tive foi a restauração da minha casa, da minha família. As minhas filhas, elas eram de brigar muito, assim. Não parecia família, não parecia irmãs. Brigava o tempo todo? O tempo todo. Elas brigando e a senhora dividida no meio, tentando apaziguar? Assim, dava impressão, uma falava assim, uma me jogava, eu ficava ali no meio. Eu falava, Senhor, eu não aceito a minha casa assim. Porque Deus me deu 2 filhas, são bênçãos que o Senhor me deu. Não foi aquela para ficar em atrito dentro de casa. A senhora fez campanha de oração por essa situação? Eu fiz campanha de oração por essa situação e Deus tem me ouvido. A minha filha que estava com o nenê, ela arrumou um esposo, casou. Hoje eu falo assim, a Adriana também, eu passei por muita. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei assim destruída, arrasada. Eu não tinha assim motivo, mas eu falo, louvo a Deus por ter conhecido esse ministério, por Deus ter posto o Senhor, a pastora na minha vida, porque a minha vida assim transformou. Foi assim, eu nasci no dia que eu conheci o ministério, conheci vocês, assim. Aquele dia foi o meu dia. Eu posso contar que eu vivo, que minha idade de nascimento foi dessa época para cá. Porque muitas coisas aconteceu. Se eu fosse dar um testemunho assim, acho que eu teria dias. Desculpa perguntar, quantos anos a senhora tem? Tenho 53 anos. 53 anos, a senhora pode dizer que 53 anos, esse último ano foi o melhor ano da vida da senhora? Resumindo, foi tudo. Tudo que aconteceu foi nesse último ano, de bom? Nesse último ano. Que bênção. Vou pedir para a senhora trocar de lugar com a Adriana. Adriana, quais foram as bênçãos nesse último ano? Eu determinei que eu iria conseguir um emprego abençoado, tanto é que eu passei por muitas humilhações, de não ter o que ajudar em casa, e eu determinei que eu iria estar trabalhando numa faculdade. E hoje eu estou nessa faculdade, ganho bem, ajudo em casa, sobra até,
E Deus tem me honrado todos os dias. Eu tenho assim, não tenho vindo durante a semana por causa do horário, mas eu estou aqui todos os domingos e Deus tem falado comigo, tem me ajudado tudo que eu peço. Deus tem me dado mais do que eu preciso. Já está providenciando o casamento e Deus tem abençoado, tem providenciado tudo que a senhora precisa. Já há uns 3 ou 4 anos atrás eu passei no universitário e determinei que lá seria minha casa. Só que eu não coloquei fé nisso. Então não é como a gente quer e como Deus quer, né? E hoje eu tô com meu esposo, eu falo assim, não falo de namorado, né? E hoje Deus deu pra gente uma casa que tá terminando agora. A gente só tá esperando terminar de pintar. E Deus me deu uma casa alugada, deu uma casa para nós do jeito que eu queria, do tamanho que eu queria. Uma casa onde? No Parque Universitário. Onde você havia sonhado. Sonhei e falei para minha mãe, a gente estava até andando de moto, falei, mãe, é aqui que eu vou morar. Só que a gente fala, a gente não põe fé, a gente fala a maioria das vezes da boca para fora. E Deus ouviu e foi no tempo dele, não foi no meu tempo, não adiantou eu precipitar nada, ele falou, espera que eu vou te dar. E me deu além do que eu pedi. Que foi no tempo também que você se firmou na igreja, né? Foi, porque eu era assim, eu vinha quando eu precisava e quando não precisava eu me afastava um pouco. E Deus me puxou muito a minha orelha por causa disso. E eu tô aqui para honra e glória de Deus. Eu sou a Adriana, eu vim, permaneci e venci. Eu sou a Dona Ivone, eu vim, permaneci e venci. Y te doy gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Bom, a Dona Joana teve uma semana que nós falamos que a respeito de você orar pelo seu familiar, né? E eu ainda disse assim, o Espírito Santo me tocou, tem pessoas aqui que Deus tem dado livramento para o familiar por causa das suas orações e às vezes você ainda nem está sabendo. Quem lembra disso? Pois bem, depois de 2 ou 3 dias, olha só o que aconteceu com o filho da Dona Joana. Conta para nós. Assim que terminou a reunião, eu fui para casa da minha filha. Aí eu liguei para o Diego. Falei, Diego, vem almoçar junto com a mãe. Ele falou, mãe, eu não vou. Eu falei, por quê? Eu bati o carro. Eu fui levar um amigo no sábado lá em Valentim Gentil. E quando eu vim correndo demais, a 180, eu bati numa placa. E quase eu virei o carro. Mas com a graça de Deus, ele não virou o carro. Ele acabou com o carro na frente. Acabou. Mas com a graça de Deus, ele teve esse livramento. Aí eu lembrei na hora que a palavra que o pastor tinha pregado no altar. Falei, obrigada, Jesus. Muito obrigada. Amém, gente? Você sabe que a 180, tão rápido como ele estava, qualquer obstáculo, por menor que seja, pode fazer o carro virar, né? E quando você olha, Dona Joana, para o estado que ficou o carro, é difícil acreditar que ele não se machucou. É difícil. Vocês olhando o carro, falar assim, o rapaz, o motorista morreu. Não morreu não, gente, está vivo, graças a Deus. O que a senhora diria para as mães que estão orando pelos filhos e às vezes bate aquele cansaço, porque ele está orando e parece que não está vendo resultado? Gente, não desiste. Não desiste de orar para os seus filhos, para o seu esposo, ou a qualquer familiar que está com problema. Não desiste, gente, não desiste. Porque toda vez que vocês vêm aqui, vocês não sabem o que está acontecendo lá fora. Mas a gente está aqui, a gente está orando. A gente está lutando pela salvação da nossa família. Eu sou a Joana, eu permaneci e venci. Y te doy gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Seu Benedito, tudo bom, seu Benedito? Qual foi as últimas bênçãos que o senhor recebeu? O desafio da cruz foi a última sexta-feira. Eu lembro que o senhor falou assim, quem tiver gente preso, presidiário, enfermo, então meu chefe foi preso. Teve uma discussão lá com a minha menina e foi preso. E eu naquela hora que o senhor falou, eu falei, Deus, faça isso, porque ele tem um filho, ele tem uma filhinha para cuidar. Eu falei,
tira aquele cadeado daquele portão. E a hora que eu cheguei em casa, o senhor falou aqui, eu cheguei em casa, minha menina estava no telefone. Aí eu pus a bolsinha de lado, aí ela falou assim, eu falei, ô Karina, ué, você está falando com quem? Estou falando com ela. Ele já vem vindo, pai. Amém, gente? Vocês entenderam o testemunho? Ele estava preso, seu Benedito orou na última sexta-feira do Desafio da Cruz, falou, meu Deus, abra o cadeado daquela prisão para ele. Chega em casa, está a filha falando no telefone, né? Já recebendo a notícia que ele já tinha sido absolvido. Um colega dele que foi buscar outro colega que estava preso também. Que bênção! E o senhor me falou também que teve uma conquista de um carro. Eu tinha um carro velho, que era um Gol, só lembra o Gol preto? Lembro. Aí eu peguei e falei, ah, meu Deus, eu quero trocar esse carro, porque já passar para outro, né? Disse Deus, eu sei que ele ia me dar outro, e eu fiz esse propósito com Deus. Falei, Deus, o senhor vai me dar um carro para mim. Aí um dia eu estou lá em casa, chegou um cara lá para mim. Falou, o senhor está vendendo o carro? Eu falei, estou vendo. Aí vendi o carro, vendi o Gol preto e comprei o outro carro que o senhor viu lá, o Uno. Que bênção, hoje está feliz e abençoado. Graças a Deus, nesse ministério, eu quero morrer. 72 anos. Pessoal, o senhor Benedito é um exemplo, viu? Se você vê o que esse homem faz com 72 anos, tem jovem de 18 anos que parece que está morrendo, que tem preguiça até de andar um quarteirão. Esse homem aqui, ele com 72 anos, se você andar com ele na rua, você não consegue acompanhar a velocidade que ele anda, joga bola, faz mudança. O senhor fez uma mudança no apartamento, qual que era o andar? Quarto andar. No quarto andar, né, no apartamento, subiu de escada, carregando os móveis, né? Não é para qualquer um não, hein? E aí vai no médico, faz aquele check-up, faz um monte de exame, não dá nada. Graças a Deus, em nome de Jesus, nada. 72 anos e uma saúde de ferro. A minha mulher fica até boba. Fala, como é que você é assim? Ele fala, a Deus, só tem que ser ele. É a mão de Deus, porque o senhor já sofreu com problema de saúde, né? Eu sofri com saúde, só eu contei para o senhor, eu rascava sangue, eu fiz um propósito com Deus. Não. Chegava a cuspir sangue. Eu também, eu fiz um propósito com Deus, fui abençoado, fui liberto. Em 3 dias, era 7, sexta-feira, na 3, sexta-feira, fui no banheiro, rasquei, minha mulher chorou. Falei, vem cá ver o negócio. Rasquei, branquinho. Chegou da igreja, colocou para fora. Coloquei para fora. Que bênção, né? Hoje feliz e abençoado. Graças a Deus. Eu sou Benedito, eu vim, permaneci e venci. Amém? Seu Benedito, Deus abençoe o senhor, viu? Em nome de Jesus. Y te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Dona Cirlei, tudo bom? Dona Cirlei, quais foram as principais bênçãos nesse último ano? Olha, foi uma causa que eu tinha na justiça, né? Já fazia muito tempo e vinha orando a Deus e estava tudo perdido, eu tinha voltado e o advogado não me dava esperança nenhuma. Aí eu fui sempre orando, aí chegou um dia, Deus tocou no meu coração para eu passar lá no escritório dele. Aí eu passei e ele falou assim, dona Cirlei, eu tinha esquecido da senhora outra vez. Aí ele olhou lá e falou assim, não, o juiz já autorizou. Deu ganho de causa para a senhora? Ganho de causa. E a senhora também, Deus abençoou a senhora com um veículo? Com um veículo, através disso eu vim orando e pedindo a Deus que eu queria um carro, porque moto eu tenho medo. Eu queria um carro para mim poder ir para a igreja, porque a gente mora longe, né? A senhora me falou que Deus deu o carro do jeitinho que a senhora queria. Do jeitinho que eu queria. Graças a Deus, amém?
Feliz e abençoado? Feliz e abençoado. E tem mais bênção, livramento do meu filho, do meu irmão, né, da Jéssica, de mais coisa, do Adilson, inclusive, dele, né? Que ele veio para a igreja, a gente orando, pedindo. Quer dizer, é uma infinidade de bênçãos. É muitas. Vou pedir para a senhora contar um dia com mais tempo, pode ser? Dá uma olhadinha ali para a câmera. Eu sou a Cirlei, eu vim, permaneci e venci. Y te doy gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Dona Marlene, o que aconteceu? Então, pastor, eu tenho grandes bênçãos, porque primeiro foi a minha casa, né, que eu consegui um aluguel mais baixo, nas minhas condições, que eu pedi para Deus que me desse uma casa nas minhas condições, para pagar, porque no meu trabalho não ganho pouco, né, baixo. Um aluguel melhor e uma casa melhor, né? É, graças a Deus, eu consegui a casa do jeito que eu queria, no lugar que eu queria, e fiquei muito feliz por isso. E a outra bênção é meu filho. Meu filho, desde que eu entrei no ministério, eu venho orando, pedindo a Deus por ele, porque ele, não que os outros filhos, eu também peço por eles, mas ele sempre me exigiu mais minha atenção. Por ser um menino mais rebelde, assim, de natureza, então eu sempre venho orando por ele. E ele teve um livramento na vida dele, que ele bateu o carro num poste, ele com a esposa dele. Não saiu ileso, o carro deu perca total. E a senhora orando por ele? Orando por ele. Agora, no desafio da cruz, eu lancei o nome dele, que eu queria que Deus levasse ele para a presença de Deus, né? Aí, para minha alegria, um dia eu recebi um e-mail da minha nora falando que ele estava numa igreja, que ele estava participando de um encontro. Ele não mora aqui, né? Não mora em São Paulo. Aí, depois desse encontro, graças a Deus, nossa, ele está assim, um menino de Deus, está na presença de Deus, e isso para mim foi a maior alegria. No desafio da cruz, a senhora determinou: não aceito mais meu filho fora da presença de Deus. Determinei. Que benção. Ver ele na igreja, no caminho de Deus, que saísse do mundo. Hoje está feliz e abençoado? Deus, estou feliz e abençoado. Eu sou Marlene, vim, permaneci e venci. Maria, tudo bem? Tudo bom. O que aconteceu? Quais foram as bênçãos que a senhora alcançou esse ano? Este ano foi um ano de bênção na minha vida. Por quê? O meu irmão havia sido solto e ele foi preso novamente. Por quê? Por ele desrespeitar a lei e trabalhar de sábado e domingo. Ele estava trabalhando de sábado e domingo, eles foram na casa dele, não pegou ele durante o dia, que ele não pode. E ele foi preso novamente. Agora, dia 6 de junho, ia fazer um ano que ele estava preso novamente. Aí no desafio da cruz, eu coloquei no meu panfleto e eu falei para Jesus, falei: Senhor, antes de terminar o mês, eu tenho certeza que o Senhor vai colocar meu irmão na rua novamente, porque o Senhor sabe que o meu irmão é inocente, ele está pagando por uma coisa que ele não fez. E eu tenho certeza, eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, eu creio na Tua promessa, eu tenho certeza. Aí no dia, a gente estava orando aos pés da cruz, eu senti que me subiu assim uma coisa diferente, que Jesus estava falando comigo naquele momento. A senhora sentiu que era uma confirmação? Uma confirmação de Deus na minha vida, que meu irmão, antes de terminar o mês, meu irmão ia estar na rua. Eu tinha certeza disso. E o diabo querendo me mostrar o contrário. Ele mandava carta para mim falando que não deu certo com o advogado, não deu. Aí eu até peguei no dia que eles veio de saidinha, eu falei para ele, falei: Joel, o advogado nosso é Deus. E eu usei a palavra que o Senhor usou no altar para ele. Quem dá a última palavra é Deus. Falei: o que o advogado falou, quem deixou de falar, para mim não importa. Falei para ele. Falei: eu estou numa campanha, ainda falei para ele lá em casa, eu estou numa campanha em teu favor e eu tenho certeza que Deus vai me responder. Ainda ele virou para mim e falou assim: eu agradeço, você está fazendo isso por mim, eu agradeço. Eu peguei e falei para ele assim: eu tenho certeza que antes de terminar o mês, o Senhor vai me responder, você vai estar aqui fora. A senhora determinou isso? Determinei, falei para ele: você vai sair. E ele vinha com uma pulseira no braço, uma pulseira um carregador no bolso, não tinha uma pulseira no pé, desculpa, no pé. Ele vinha com aquela pulseira no pé, um carregador no bolso, não tinha, ele tinha vergonha de sair de casa porque ele tinha que sair com aquela pulseira. Se ele saísse de casa, ele tinha que sair com calça comprida para ninguém ver.
tinha aquele carregador no bolso enorme. E aí eu falei para ele, isso vai passar, você é passageiro, eu falei, tudo da nossa vida, tudo da vida, passageiro, eu falei, Deus vai fazer esse dia que não tem que sair de. Falei, você pode ficar tranquilo, que Deus já está operando um milagre na tua vida. Aí um dia o senhor pediu para clamar por uma pessoa especial, foi no domingo, que fizesse um clamor por uma pessoa especial. Eu fui com minha mente lá onde ele estava, no presídio. Falei, Senhor, toma providência, tira meu irmão daquele lugar, quebra o cativeiro, abre as portas, abre as correntes, quebra a corrente, tira meu irmão daquele lugar. Eu creio que antes de terminar a campanha, o Senhor vai operar um milagre na vida dele. Quando foi, aí terminou a campanha, passou uma semana, aí a moça da casa que ele mora pegou e falou assim para mim, teu irmão está vindo. Aí eu peguei e falei assim para ela, mas está vindo, mas não é de saidinha não, porque se for para ele vir de saidinha, não precisa nem vir. Eu falei assim para ela, porque é velho, depois na hora de ir embora é aquela tristeza, a hora que vai embora. Aí eu falei para ela assim, eu quero que ele saia definitivo, não de saidinha. Aí ela pegou e falou para mim, não, ele vai vir definitivo, ele já saiu. Aí eu peguei e falei, pus meu joelho no chão, agradeci a Deus. Falei, Senhor, eu tinha certeza que o Senhor ia operar esse milagre. O Senhor não ia me decepcionar e jamais, que toda a palavra do Senhor, eu falei assim, passe o tempo que passar, mas o Senhor cumprirá nas nossas vidas a palavra do Senhor. Exatamente. E hoje ele está livre. Hoje ele está livre, ele vai assinar a carteirinha até 2015, mas está na rua. Ainda, inclusive, um dia eu comentei com o senhor aqui, que eu falei para o senhor, pastor, eu estou orando, não sei se foi com o senhor ou com a pastora, que eu falei, eu estou orando para que Deus tire meu irmão daquele lugar. Por quê? Porque a dona da casa já estava pedindo a casa dele, que é alugada. E ele estava com o aluguel atrasado. Tinha toda uma situação complicada. É, complicada. E ela estava pedindo a casa. Ela foi lá na minha casa para poder pôr os móveis dele dentro da minha casa. Eu falei, eu não tenho como pôr os móveis dele, não cabe. Aí ela falou, então eu vou tirar os móveis dele e não vou deixar nada não. Porque está vencido o aluguel. E eu orando, falei, Senhor, tira meu irmão daquele lugar, muda a situação dele, muda a vida dele. E eu creio, pastor, eu creio que eu vou conseguir trazer ele para a igreja comigo. Em nome de Jesus. Eu creio que eu vou trazer toda a minha família para a igreja. Vai sim, em nome de Jesus. E a senhora recebeu bênçãos também no trabalho, né? Meu trabalho foi assim, eles venderam o condomínio onde eu trabalho e ficou de fazer um acerto comigo. Eles venderam o condomínio, passou 2 semanas nada de acerto, passou 3 semanas nada de acerto, e eu tinha até umas contas para pagar, que já estavam em atraso, e eu buscando de Deus, para que Deus desse uma direção, para que Deus desse uma direção para aquela situação, que eu não aceitava ficar naquela situação, porque o senhor sabe, tudo que eu passei do meu serviço, eu sempre falei para o senhor. Foi igual a palavra que o senhor prega também, que a gente, às vezes, o patrão quer que a gente mente para poder ter o serviço. E eu falei, não, se for para mim viver de mentira aqui dentro, eu saio. Muitas vezes eu falei, não, se for para viver de mentira, botando mentira para os outros, eu saio daqui. Porque se for para mim viver de mentira, esse lugar não é para mim. Porque se eu entrei, o senhor sabe que várias pessoas me humilhou, pisou em mim ali dentro, e eu falava sempre para Deus, Senhor, a tua palavra diz que o humilhado é exaltado, e eu tenho certeza que o senhor vai me exaltar, o senhor vai me colocar por cabeça, eu vou ser cabeça, não cauda, eu estou sendo cauda hoje, eu não aceito isso, eu vou ser cabeça aqui dentro, eu vou fazer a diferença. Em meio a todas essas dificuldades, humilhações que a senhora está falando, a senhora viveu ali dentro, houve depois um reboliço, e nesse reboliço Deus te honrou. O que aconteceu? No meio a todo esse reboliço, Deus me honrou. Aí eles venderam a firma, mandaram todo mundo embora, e eles falaram, você vai ficar, nós não vamos te mandar embora. Você vai ficar e nós vamos acertar esses anos de serviço com você. Quer dizer que de todos os funcionários, a senhora foi a única que permaneceu? Sim, eram 6 funcionários, 7 comigo. Saíram todos. Quer dizer, a senhora estava na posição de cal. De repente Deus faz um reboliço e coloca a senhora por cabeça ali dentro. Sim, em meio 6 funcionários que trabalhavam ali dentro, eu era 7, dos 6 eu era humilhada. Nossa. Todo mundo me humilhava ali dentro, todo mundo pisava em mim, mas eu sempre orando, sempre buscando. Teve vezes de eu pegar, ungir a minha mão e chegar nas pessoas e falar assim, olha, tem um bicho aqui na tua rua,
a mão ungida. E buscando, chegava, eles encostavam o carro lá na frente, eu catava o azeite, que eu tenho um vidrinho de azeite no serviço. A senhora ainda abençoava essas pessoas? Eu ia lá na frente, abençoava o carro deles, abençoava eles, fazia muda essa atitude, muda essa situação. E em média dessas orações, Deus foi mudando, foi transformando. Aí eles venderam para esse novo dono. E esse novo dono falou, não vou mandar a senhora embora, vou continuar com a senhora vai ser a única que vai ficar aqui. A senhora vai continuar aqui com a gente. E aí me deu um reajuste? Me deu um reajuste, disse que vai sentar, vai conversar comigo, colocou uma pessoa para me ajudar no serviço. Por enquanto está uma vez por semana, mas eu creio que Deus vai tirar eu vai colocar eu no lugar que eu quero. Que ele disse que vai tirar eu da faxina, vai colocar eu na portaria e vai colocar essa pessoa que está me ajudando uma vez por semana, diz que vai colocar ela semana e vai colocar por mês. Graças a Deus. Eu creio que agora no começo do mês, agora, eles têm que me registrar. E eu creio, eu estou esperando o registro. Por quê? Porque eles têm que comprar a franquia da firma, da outra firma que estava. E eu creio, em nome de Jesus, que agora no começo do mês o meu registro já vai sair, em nome de Jesus. E como zeladora, não é como faxineira. Amém. Então foi exaltada mesmo. Foi exaltada em nome do Senhor Jesus. E você muito mais, que esse ano 2014 não acaba. Eu sou a Maria dos Anjos. Vim, permaneci e venci. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. If you're watching, you'd just like to sing this little song with me. If you sing it in English or Spanish, it's just very simple. Thank you, dear Lord. Thank you from the bottom of my heart. Thank you, dear Lord. Thank you from the bottom of my heart.